Agora você vai assistir apenas um corte aqui do Arquibancada Tricolor, mas se você quer conferir todo o conteúdo, é só clicar aqui embaixo. A gente sabe que próxima temporada dificilmente alguns nomes não vão escapar. E aí, Vanessa, eu fiz até um, um joguinho aqui com o Kaique Silva, com o Chacon nos últimos programas, que é o seguinte, eu vou abrir, para a gente ir um pouquinho mais rápido, eu vou abrir o nosso queridíssimo site do São Paulo Oficial e eu queria comentar com você quais nomes você acha que são negociáveis, que são importantes talvez numa possível venda do São Paulo, porque a gente sabe que nessa temporada, na próxima temporada, muitos nomes vão sair, muitos jogadores vão ter que deixar o clube por uma questão, por uma realidade que hoje vive o São Paulo, o plantel de São Paulo, a diretoria de São Paulo, as finanças do clube. Muitos jogadores devem ser negociados. A gente sabe que quando fala de negociação, muito provavelmente, dificilmente escapam os jovens jogadores. Por isso, vou passar aqui, deixar aberto o nosso queridíssimo site do Arquibancada Tricolor, não, site não, site oficial do São Paulo Futebol Clube, para a gente passar um pouquinho sobre esses jogadores. Nomes que você acha que podem ser negociáveis e, claro, tem que pesar, né? Não é só, é negociável, mas é muito importante. Pô, tem alguns nomes que é mais difícil vender. A gente sabe que outros não vão poder escapar. Desses quatro, algum que você acha negociável, Vanessa? Cara, eu acho que o Igor Vinícius não é um jogador para jogar no São Paulo, sabe? Eu acho que ele não tem. É difícil, cara, porque a gente precisa de um lateral direito e a gente olha para o nosso elenco, a gente tem Igor Vinícius, Moreira e Rafinha, teoricamente. Rafinha, a gente sabe que está com uma idade avançada, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro dele. Aí a gente tem o Moreira, que não é utilizado, muitas vezes não é nem relacionado. E temos o Igor Vinícius, que tem sido opção. Só que, cara, assim, com todo respeito a ele, mas não dá, sabe? Que nem eu fui no jogo contra o Atlético Paranaense, eu falava, meu Deus, sabe? Não dá, simplesmente não dá Igor Vinícius no São Paulo. A gente precisa de um lateral direito urgentemente. Eu negociaria. Faria alguma coisa, empresta, vende, não dá. É a minha opinião em relação a ele. Jamal chegou, agora tem que ficar. Eu acho que quem contratou agora a gente tem que utilizá-lo. E assim, a gente vai ter mais oportunidade de vê-lo em campo ano que vem mesmo, porque foram muitas poucas possibilidades esse ano e ele veio para substituir o Wellington, né? E a gente vai atrás também de um outro jogador para a lateral esquerda. Santiago Longo não vem sendo utilizado também pelo Zubeldia, não entendo os motivos dele não ser nem mesmo testado muitas vezes, nem relacionado também em algumas ocasiões. Então eu ficaria com ele, porque até acho que até é empréstimo, né? Até o meio do ano, coisa assim. Então também deixaria ele aí. Arboleda fica no São Paulo, acho que ele vai se aposentar no São Paulo, porque né, desde 2018 um jogador muito importante, apesar que também não fez um 2024 tão assim, né, deslumbrante também, enfim, que seja, mas eu permaneceria com a Arboleda desses quatro aí, acho que é isso. Perfeito, perfeito. Eu acho que o Igor Vinícius. É que depende muito de como o São Paulo vai se movimentar nessa lateral direita, né? Mas eu acho que talvez o único negociável dessa lista, Jamal Lewis e Santiago Longo estão emprestados, difícil, não sei se vão ficar. Queria ver mais o Santiago Longo, por exemplo. Acho que é um jogador que se destacou bastante, gosto bastante. Queria ver mais dele. Mas acho que dessa lista aí, negociável mesmo, que o São Paulo tem o passe, é o Igor Vinícius. Próximo telinha, o Wellington já está negociável, já está negociado. Esses três, acho que não, acho que poupa tempo. O Juliano Galopo é talvez o mais negociável do elenco, né? É isso aí, concordo. Eu acho que é ele, porque não vem sendo utilizado, que nem a gente já ouviu aqui, até mesmo você, Felipe, falou, que já viu ele jogando em todas as posições, nenhuma posição ele joga bem. Não sabe nem que posição ele joga direito, e, enfim. Acabou, infelizmente, tendo uma lesão que tirou ele da temporada passada também, que isso prejudica o jogador, é claro. Não dá, né? O Galopo, e até eu não gostei muito da atitude que ele teve recentemente, esse lance da entrevista, achei que não pegou muito legal. Enfim, e Lucas e Caleri totalmente indiscutíveis, não abriria a mão nem de maneira alguma. Exato, esses dois é completamente discutível. O Galopo, o jogador indefinido, né? Que ninguém sabe a posição dele, acho que é Nem ele mesmo. completamente negociável. Juliano Galopo. Dificilmente São Paulo vai conseguir fazer recuperar o dinheiro investido, né? Mas qualquer coisa ali, uma troca, tentar envolver ele numa troca, acho que pode ser uma saída para o São Paulo. Desses quatro, eu vejo o Nestor como um jogador negociável. Acho que está chegando uma idade que talvez fique difícil de vender ele. Não é um jogador tão importante como já foi no elenco do São Paulo.
eu acho ele um jogador negociável. Totalmente. Muito obrigada pelo gol na Copa do Brasil. Está marcado na história do São Paulo. Muito respeito pelo São Paulo que ele tem, muito respeito por ele. Só que sim, acho que seria um jogador negociável. O Luciano, como eu falei, não abriria mão. Rafinha, eu acho que ele tem que finalizar, não dá. Eu acho que os jogadores como o Rafinha são muito importantes para o elenco, tá? Mas eu acho que eu não renovaria com ele por nem mais 6 meses. Eu acho que é isso. Obrigada pelos serviços prestados e até mais. Michel Araújo, esses dias o São Paulo renovou com ele, né? Então acho que não dá para levantar essa possibilidade dele talvez ir embora, talvez empréstimo, mas acho que não. E eu, assim, sinceramente, eu acho que ele pode ser útil até para o elenco, para compor elenco. Acho que ele pode ser útil para jogar algumas posições ali e tudo mais, entrar no segundo tempo e afins. Eu acho que essas são possibilidades em relação a ele. Perfeito, perfeito, perfeito. O Rafinha, eu também não renovaria com ele. Eu acho que ele poderia ser um cara muito importante, talvez numa comissão técnica ali, para fazer esse meio-campo, manter ele nos bastidores. Mas a gente sabe que com a aposentadoria, o Felipe Luiz já falou que quer ele como auxiliar, o Jorge Jesus já falou que quer ele como auxiliar. Isso é difícil segurar, mas eu acho que seria um jogador importante, que é um líder campeão. Eu acho que é importante ter caras que venceram, vencedores no vestiário. Sim. Seria importante, mas acho difícil a permanência. Desses 4, Rodriguinho, Luiz Gustavo eu não renovaria. Marcos Antônio eu compraria em definitivo pós-empréstimo. Acho muito bom jogador. André Silva manteria. E o Rodriguinho eu acho um jogador emprestável. É emprestável, não imprestável. Para se emprestar. Eu acho que é um jogador que poderia ser negociável para ganhar um pouquinho de rodagem. Muitos treinadores falam dele. O Crespo gostava muito dele. O Rogério Ceni gostava muito dele. O Dorival gostava muito dele. Mas não conseguiu provar ainda. Talvez emprestar ele para algum clube pode ser uma saída acessível para o São Paulo. Concordo em tudo que você disse. Luiz Gustavo, realmente, eu não renovaria. O André Silva manteria, que eu acho ele um bom jogador decisivo. Marcos Antônio, eu gosto muito dele também. Acho que ele chegou, talvez, sem muito alarde, assim, né? E se mostrou um bom jogador, gosto dele também. E o Rodriguinho, acho que precisa de minutagem, né? Precisa se estar em campo e acho que ele não vai ganhar oportunidades com o Zubeldia. Então, dessa maneira, eu emprestaria também. Assim como foi com o Pedro Vilhena e alguns jogadores que foram por empréstimo para tentar ganhar mais minutos em campo, talvez. Perfeito, perfeito, exatamente. Acho que seguiria nessa linha aí. Dando sequência, mais 4 nomes: Bobadilha, Rantresold, Rafael e Alisson. Cara, eu vi muita gente criticando o Juan depois do jogo contra o Galo. E, cara, eu tava no estádio nesse jogo. Cara, eu acho o Juan um zagueiro muito seguro. Muito, muito seguro. É um cara que entende as suas limitações. Ele sabe que ele não é craque. E ele joga sério. Mas a gente sabe que, cara, o contrato dele, a opção de compra é um valor muito alto. Eu não pagaria o valor, tentaria uma renegociação. Se não chegasse num valor acessível, para mim, ao final do empréstimo, pode ir embora também. Concordo, eu preferia ficar com o Ferrarese do que com o Juan. Porque, sei lá, colocando. A Ferrarese não apareceu aí ainda, né? Mas colocam ele como negociável e tudo mais. Eu preferia ficar com ele do que com o Juan. O Bobadilha, eu negociaria, tentaria vendê-lo, na verdade, porque eu particularmente não gosto muito do Bobadilha, não gosto. Então, não. Alisson, né, renovou com o São Paulo, peça-chave do elenco. E o Rafael é um bom goleiro. Eu acho que o São Paulo vai precisar pensar nessa posição logo, na verdade, eu acho, na posição de goleiro. Porque, querendo ou não, o Rafael ele já tem uma certa idade e o São Paulo precisa, eu acho que, de um jogador um pouco mais experiente, que eu não vejo que seja o Jandrei, e de um jogador pra gente formar, né? Tipo o Yang, por exemplo, que tá aí sempre sendo o terceiro goleiro. Então a gente precisa formar um goleiro. Só que a gente precisa ter mais, acho que mais ainda um experiente também ali. Então acho que o São Paulo vai precisar pensar nisso mais para frente. Eu acho que ainda não é o momento. Mas eu acho que desses daí mesmo, eu não compraria o Juan pela questão que você disse, de ser um valor elevado. Eu tentaria negociar o Bobadilha. Perfeito, perfeito. Acho que o Bobadilha também pode ser um jogador negociável, dependendo de uma proposta. É um jogador jovem que pode gerar bons frutos e valores ao elenco do São Paulo. Próximos 4 nomes: Igor Lisiero, jogador que é extremamente incerto e divide opiniões aqui. Wellington Rato, Alan Franco e Pablo Maia. Cara, é óbvio que eu não venderia o Pablo Maia, mas vai ser difícil segurá-lo. É um jogador que já foi para a seleção brasileira, que cresceu muito no São Paulo. A temporada que ele fazia era algo assustador. E acho que vai ser muito difícil segurar ele na próxima temporada, ainda mais pensando que o São Paulo precisa de caixa.
eu acho que o São Paulo vai acabar vendendo. Claro, se o São Paulo estivesse nadando em dinheiro, seria contra a venda dele, obviamente, mas acho que vai se tornar um jogador negociável. O Liseiro, eu já falei aqui que eu renovaria com ele por uma temporada, e aí ano que vem eu decidiria se ele tá indo bem, se ele tá indo mal, porque é um jogador extremamente incerto, você não consegue esperar nada do Liseiro. Ninguém estava esperando nada dele, ele se tornou uma opção no banco de reservas do Zubeldia e muitas vezes indo bem, então eu renovaria até o final de 2025. E faria assim, ano que vem ele foi bem, não vou te dar contrato longo, Liseiro, até o final de 26. É um ano porque ele é o jogador mais incerto do elenco de São Paulo. O Liseiro é uma incógnita muito grande, né? Ele entra e faz bons jogos, ele entra aí, né? Tinha muito potencial quando subiu, mas eu acho que eu não ficaria com o Liseiro. Por ser muito instável, realmente, ele se machuca muito. Assim, é triste, cara, porque ele tinha muito potencial quando surgiu, né? Mas eu acho que eu não ficaria com o Liseiro mesmo. Pablo Maia, eu não sei como vai ser agora, o São Paulo vai conseguir vendê-lo nessa janela, pela questão da lesão, não voltou e tudo mais. Mas eu acho que se ele voltar, que ele vai voltar no começo de 2025 a jogar, na outra janela, acho que vai ser inevitável negociá-lo, se ele não sair nessa, né? Alan Franco, um jogador que cresceu muito no São Paulo, né? Ele se desenvolveu muito e tem sido peça importante. Manteria com certeza. E o Wellington Rato eu manteria também. Eu acho que tem muitos poréns aí, mas o Wellington Rato eu acredito que ele é um jogador muito útil no São Paulo e muito decisivo. Na Copa do Brasil ano passado, não só pelo corte para a esquerda, mas por muitos outros motivos e momentos, o Wellington Rato foi muito importante para o São Paulo. Então eu manteria ele também. Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos dar sequência aqui, estamos já chegando aqui no final. Moreira, Ferrarese, Eric e Sabino. Eu acho o Juan mais jogador do que o Ferrarese, gosto mais dele. O Ferrarese pode jogar na lateral, isso é um bom fator, mas, cara, dependendo dos valores, assim, eu negociaria o Ferrarese. O Moreira, cara, é um jogador que eu gosto demais, demais. Mas tem toda essa questão física dele que complica, fora que é um jogador que tem mercado na Europa por ter dupla cidadania europeia, ter dupla cidadania portuguesa, é um jogador que tem seu valor no mercado estrangeiro, pode ser uma boa venda, pode sair por um bom valor. Quem sabe esses dois jogadores aí como negociáveis. Apesar que o Moreira eu gostaria de ver muito mais dele, né? Infelizmente ele se lesiona bastante também. E por mais que agora ele esteja disponível para jogar, o Zubeldia não tem o aproveitado, né? Também não fica nem entre os relacionados em muitas ocasiões. Então eu venderia, porque dá para, como você disse, dá para conseguir um bom valor num jogador como ele. Da mesma forma, o Ferrarese, foi para ele ficar. Perdão. Eu acho que o São Paulo tem bons zagueiros e precisa manter algum deles. Mas eu acho que se conseguir um bom valor, venderia também. Só que se pudesse escolher, eu ficaria com ele, com o Ferrarese. Eric, acho que tem que manter, jogador importante para o São Paulo, chegou esse ano, foi decisivo no Ceará. E quando entra no São Paulo também tem esse lance de ter um jogador de movimentação, de velocidade. Ficaria com o Eric. Sabino também conseguiu uma grande evolução no São Paulo, né? Que ele chegou com um contrato curto, depois aumentou um pouco, depois fez um contrato maior. Eu ficaria com o Sabino também, porque ele se mostrou um jogador seguro e importante para o sistema defensivo do São Paulo, sim. Perfeito. Sabino, talvez uma das grandes surpresas dessa temporada, talvez a maior, junto com o Alan Franco, se provando um baita zagueiro, superando completamente as minhas expectativas, que inclusive critiquei demais a contratação dele. Sim. Patrick, Henrique, Carmo, William e Matheus Belém, quarteto made in Cotia. Patrick eu acho negociável, cara, não vejo ele com bola para ser titular de São Paulo, não vejo com confiança para tal. Nessa reta final de temporada, inclusive, eu daria chance para ele. Esses 3 últimos jogos, talvez não contra o Botafogo, mas enfim, esses 3 últimos jogos eu usaria o Patrick para ver como ele se sai, para ver como ele responde, para também ter uma noção um pouco maior do Patrick para a próxima temporada. O Henrique Carmo é um jogador muito promissor, só que ainda não renovou o seu contrato com o São Paulo. A gente sabe de todo esse imbróglio que está acontecendo, inclusive é um dos grandes fatores dele não atuar. São Paulo tem essa política para não acontecer como aconteceu, por exemplo, com o Luizão, que era um jogador muito promissor de São Paulo, estava atuando, não renovou seu contrato, foi embora de graça para o West Ham. Então, talvez se renovar, é um jogador muito utilizável, mas se não renovar vai acabar saindo. William Gomes, nem um pouco negociável, talvez cai nesse mesmo esquema do Pablo Maia. Talvez se chegar uma proposta milionária, não vai ter o que fazer por ser um jogador muito promissor. Matheus Belém é um cara, o quinto zagueiro, não tem muita opção, por isso eu emprestaria ele para algum clube
emprestaria o Matheus Belém também, porque realmente não está sendo utilizado, não o vejo sendo utilizado no São Paulo. Patrick também já teve oportunidades suficientes, não conseguiu mostrar, então negociaria. O William Henrique são os potenciais para a gente ver o que vai acontecer, né? Seria muito legal manter o William para o ano que vem, eu acho que ele pode brilhar muito no São Paulo no que vem. E o Zubeldia já disse que vai utilizá-lo, né? Então, expectativas para que ele fique e faça a diferença no São Paulo e possa ser um jogador que seja decisivo mesmo, diferente, sabe? Que a gente olha e fala, nossa, que evolua e consiga assim, desequilibrar para o São Paulo mesmo no ano que vem. Exatamente, exatamente. Chegando ao fim dessa lista dos atletas do São Paulo, os últimos 4 nomes: Negruti, Ferreirinha, Yang e Jandrei. Negruti eu acho um jogador também para ser emprestado, ganhar uma minutagem. Ferreirinha não acho negociável, não vejo ele chegando uma proposta irrecusável por ele. Yang eu manteria como segundo nome porque eu venderia o Jandrei. Eu não vejo o Jandrei como uma boa... cara, eu queria que o São Paulo contratasse uma sombra para o Rafael, mas a gente sabe que não tem dinheiro para isso, não vai entrar nas preferências porque tem outras prioridades. Por isso eu deixaria o Yang como segundo goleiro. E eu acho o Jandrei um jogador negociável para fazer um mínimo caixa ali, porque não vejo ele com tanto brilho, tanto mérito, tanto a qualidade que tem o Rafael. Quando substituir ele, eu fico com um pouquinho de medo, confesso. A gente só vai deixar ele aí para ele jogar contra o Botafogo aí na última rodada, já tá praticamente escalado já. Exato, eu botaria ele de camisa 9 ainda, seria meu 9 nesse jogo. Muito bom, perfeito. Mas eu venderia também. Eu acho, como eu disse, né, eu acho que o São Paulo deveria ter, além do Rafael, né, um goleiro base e um experiente. Só que esse experiente, para mim, o Jandrei não se encaixa também. Então eu venderia e investiria no Yang aí para a gente ter um futuro goleiro formado na base, né? E aqui queria perguntar, quem vai querer comprar o Jandrei? Pode acontecer. Pode acontecer. Ué, por que não? Pode acontecer. Gente, se o Barcelona quis comprar o Douglas, a gente acha alguém querendo comprar o Jandrei, pô. A gente acha. Com certeza. Sem dúvida, a gente acha. Isso fica na missão do scout aí, de fazer alguma coisa. O Ferreirinha não, acho que o Ferreirinha foi uma das janelas do São Paulo muito produtivas, porque foi uma novela, né? Ai, vem, não vem. O Gabriel Sá não aguentava mais falar do Ferreirinha, e ele acabou chegando e foi, assim, muito importante para o São Paulo. Um jogador muito importante para o São Paulo. O Negruti eu também, eu acho que é um jogador de muito potencial assim, na base, né? Mas eu também emprestaria ou venderia, se conseguisse alguma proposta, ou emprestaria para ganhar mais minutagem, porque não vai ser utilizado pelo Zubeldia. Eu acredito que não. Gostou desse corte? Então deixa seu like aqui embaixo, se inscreve e não esquece de compartilhar com os amigos, hein?